começando com o nosso Bom Dia Pra Quem. E o meu bom dia de hoje vai para você que, assim como Donald John Trump, acredita em Deus. Mas também vai para você que acredita em coincidências ou só no acaso. Porque naquela tarde na Pensilvânia, nesse final de semana, foi Deus, foi o acaso ou uma coincidência o responsável por evitar que o mundo como conhecemos sofresse uma guinada de proporções inimagináveis. Foi um leve girar de rosto de Donald Trump. Talvez ali 0,43 milésimos o tempo que aparece na filmagem. Um detalhe milimétrico que evitou que víssemos ao vivo a cabeça do líder da disputa pela presidência dos Estados Unidos explodindo. Ao invés disso, Trump saiu do palco com um leve ferimento na orelha, produzindo imagens icônicas que certamente estarão nos livros de história da posteridade. E olha, vivemos em tempos sombrios, ninguém há de negar. Setores do jornalismo encontram uma pá no fundo do poço e cavaram ainda mais. Fomos brindados com manchetes que falavam que Trump havia caído no palco em um comício. Outros ainda falavam em supostos sons de tiros, quando as imagens do palco já mostravam pessoas ensanguentadas e gravemente feridas. Um pai de família inocente morreu e outros 2 ficaram feridos, infelizmente. Olha só, a história deixa lições. E em 1914, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria provocou o início da Primeira Guerra Mundial. Em 1963, o assassinato de John Kennedy mergulharia o mundo de modo profundo na Guerra Fria. Só Deus sabe o que teria acontecido se Donald Trump tivesse sido alvejado na cabeça. Então aqui vai o meu bom dia para Deus, para o acaso e, ao contrário, desejo um péssimo dia para quem normaliza a violência política ou passa pano e tenta minimizá-la quando é praticada contra os seus adversários políticos. Bom, mas essa é só a minha opinião, claro, e eu estou aqui também para aprender com essa belíssima bancada. Traz as últimas atualizações para a gente, Fabrício, especialmente olhando adiante o impacto que isso pode ter na eleição americana. A gente teve agora há pouco, André, literalmente agora há pouco mesmo, a gente acabou de trazer essa atualização no Jornal da Manhã, o Serviço Secreto confirmando que vai participar da investigação independente que foi comandada, digamos assim, ordenada pelo presidente Joe Biden. Ele já havia falado sobre isso no sábado, voltou a repetir esse ponto nos seus 2 discursos na Casa Branca no domingo. Então, o Serviço Secreto vai sim participar de uma investigação independente que será conduzida também junto do Congresso americano. Serviço Secreto que admite nesse momento que houve ali uma falha de segurança, no sentido em que a área onde o atirador Thomas Matthew Crooks estava não havia sido vasculhada, não havia sido verificada. Segundo o Serviço Secreto, aquela área exata onde ele estava era uma área fora do perímetro de segurança designado para o Serviço Secreto, que ali seria uma responsabilidade da polícia local, mas como a gente bem sabe, é bastante costumeiro, geralmente nesses eventos que envolvem presidente e ex-presidentes, há uma coordenação entre Serviço Secreto e também a polícia local, para garantir que até seja estendido esse perímetro de segurança, melhor dizendo, para além ali da onde está designada somente a área do Serviço Secreto. Também teve a confirmação que horas antes do ataque, o atirador Thomas Matthew Crooks conseguiu comprar 50 munições que foram utilizadas, claramente não todas as 50, né? A gente consegue ouvir ali cerca de 8 sons de tiro aproximadamente, mas que foram compradas e utilizadas então nesse ataque contra Trump lá na Pensilvânia. Boa, Fabrício. Agora eu queria trazer o nosso Mano Ferreira e também abrir para Palumbo e Pepe repercutirem essa questão do impulso inicial de setores da imprensa que tentaram minimizar ou tentaram passar, enfim, um pano ali e não escondendo a sua antipatia ao Donald Trump, produziram manchetes vexatórias. Desculpa, as imagens são escancaradas. Para quem achava que aquilo ali pudesse ser o estalinho de festa junina ou uma bala de paintball, é porque não consegue disfarçar a sua torcida no lugar da objetividade jornalística que é mais do que necessária para informar um povo que sofrido igual o americano e a comunidade global como um todo. O que você achou, Palumbo? Eu achei que nem o extremismo é bom de nenhum lado, mas você falar que foi fake, ou como aconteceu com o ex-presidente Jair Bolsonaro, falando que a facada foi fake. Eu estive no hospital, visitei ele, sei que não foi fake, mas eles ficam com essa narrativa o tempo todo falando que é fake news, que não foi bem assim. Quando eu vi lá suspeitos de ouvirem disparos, morreu uma pessoa foi morta. E o que o Fabrício falou é verdade. O sistema ali falhou, porque um tiro de fuzil, você pode atirar a 2 quilômetros de distância com uma luneta, você consegue acertar um tiro.
Vale a pena mencionar aqui, Paulo, trata-se de um pai de família protegendo ali na frente de uma filha e da mulher dele, da esposa dele, um bombeiro local que estava ali prestando, enfim, exercitando o seu livre direito ao apoio ali, a expressão dele política, e acaba tragicamente sendo levado. Mano, ainda sobre a cobertura jornalística e o primeiro impulso de setores da mídia que tentaram, de alguma forma, atenuar o que a gente estava vendo. As imagens eram claríssimas. Marinho, eu acho que tem também uma questão da cautela na cobertura, num contexto de uma cobertura imediata, no sentido de que as primeiras manchetes, elas são milésimos de segundos, praticamente, após o acontecido, onde ninguém tinha muita clareza do que tinha acabado de ocorrer. Então, acho que é preciso diferenciar. De fato, existe um viés, boa parte da imprensa torce contra o Trump, não deseja vê-lo eleito, isso é um fato. Mas a gente também precisa entender a timeline desses acontecimentos, porque assim que eles ocorrem, não dava para cravar exatamente o que tinha acontecido. Cara, 40 segundos após o fato, a gente já via a orelha dele sangrando. Qual é a conclusão natural? Era preciso apurar. 40 segundos. Eu sou obrigado a concordar com o Mano, no seguinte sentido. A imprensa tem uma responsabilidade muito grande. Caiu no chão, Fabrício? Caiu no chão. E não tinha imprensa ali do lado deles? Mas foi a primeira chão, informação que chegou, André. É diferente. A gente não pode seguir falando que... Meia hora depois, Fabrício, o presidente ensanguentado na orelha. Tudo bem, mas teve gente... As imagens são claríssimas. Teve gente falando que ele tinha sido atingido em cheio na cabeça, e não foi. Como? Ele levanta. Claro, certamente, sim. Levanta punhos e riste. A gente precisa ter muito cuidado com o que a gente está falando, porque se você fala, de repente, que ele foi atingido em cheio, sair já, de repente, falando, um ataque terrorista, alguma coisa assim, poderia ter sido uma arma disparada por engano. Tô falando no campo da possibilidade, é o se, tudo é o se. Poderia ter sido um engano, poderia ter sido qualquer coisa. É importante a gente ter uma cautela, porque principalmente tudo que a imprensa fala reverbera. E isso pode ter uma consequência gravíssima em vários âmbitos. A gente não pode sair falando que aconteceu isso ou aquilo. O Mano falou muito bem, foram milésimos de segundos depois, a gente já tinha aqui a manchete chegando. E isso depois é corrigido. A partir do momento que há uma confirmação, você tem a manchete mais precisa possível. Consciência, quem estivesse assistindo isso não pode ter o menor vestígio de dúvida que tratavam-se de tiros sendo alvejados e você não pode, em sã consciência, colocar supostos tiros ou barulhos ou caiu do palco tentando atenuar o óbvio que estava escancarado para qualquer um ver. Ele levanta, ensanguentado, em 40 segundos as pessoas já poderiam tirar suas conclusões. Não sobre o contexto inteiro, mas do que se tratava de uma tentativa de assassinato, claro. Não estou falando aqui para tentar já, enfim, dar um passo maior que a perna e sacrificar a objetividade jornalística em nome do panfletarismo e tentar ter ali a moral para dizer, eu cravei primeiro. Não é isso. Mas para mim estava muito nítido, PP, do que se tratava. Desculpa. Barulho nítido de som e o cara sanguentado, ele sai levantando e está vivo. Desculpa. Não, concordo com você, Marinho. Estava nítido mesmo, né? Não tinha outra manchete para colocar, a não ser que o Trump tinha sido vítima de um tiro, não é? Eu até entendo a cautela que o Mano colocou, o Fabrício colocou, que a imprensa tem que ter, mas num contexto em que o comício foi transmitido ao vivo para o mundo todo, as imagens que você recebia, era nítida que o Trump havia sido vítima de um tiro e estava ensanguentado na orelha. Então, usar de eufemismo falando que o Trump caiu no palco do comício é um absurdo, realmente é um absurdo. Eu posso trazer um contorno extra aqui para a discussão, mais um ingrediente, porque enquanto há um esforço importante aqui contra fake news, teorias conspiratórias, claro que também há quem insista em propagar desinformação. É o caso do deputado federal André Janones, do Avante de Minas Gerais, que resolveu comparar o ataque contra Donald Trump ao sofrido por Jair Bolsonaro em 2018. Eu estive lá perto, na cena, e lembro bem do que aconteceu. Claro que ele foi ao Twitter, ao X, e insinuou que foi uma armação, supostamente, escrevendo que, abre aspas, agora sabemos o que o miliciano foi fazer nos Estados Unidos assim que deixou a presidência. É a fakeada fazendo escola, brincando com facada e fake. No outro post, ele vai lá e escreve, pelo menos dessa vez lembraram de providenciar o sangue, né? Olha, é inegável que a gente vive em tempos sombrios, mas alimentar a teoria da conspiração nesse nível de amalucado, mesmo quando as imagens gritam na cara de todo mundo, é coisa de quem se alimenta desse clima de radicalização absolutamente doentio, Pepe. Não, você vê, por exemplo, que a grande questão que a gente está conversando agora é sobre a violência na política.
E um tipo de comentário do Janones falando que o tiro que sofreu o Trump teria sido falseado, não é? Assim como a facada do Bolsonaro, leva as pessoas a um discurso e narrativa de violência. Então, isso não acaba nunca. E um parêntese aqui, presidente Lula prestou solidariedade a Trump, condenando a violência, o que revelou que, pelo menos nesse caso, não é sobre direita e esquerda, é sobre ser responsável ou irresponsável. Exatamente. E aí você vê, por exemplo, que o que aconteceu com o Trump no sábado é fruto dessa narrativa violenta que a gente tá aprendendo a normalizar. Isso. Não é? Você vê, por exemplo, pessoas xingando uma a outra porque pensa diferente, pessoas inventando fake news, como o Janones fez agora, falando que a facada do Bolsonaro teria sido falsa, né, faqueada, né, assim como o que aconteceu com o Trump teria sido falso. Tudo isso gera revolta, tudo isso gera mais violência. Nós temos que parar com esse tipo de expediente na política. A política é um ambiente para você discutir ideias. E discutindo ideias, você consegue realmente fazer com que a população e a sociedade evolua. Então, esse tipo de narrativa que o Janones colocou, infelizmente, gera mais violência. Então, o que a gente viu com o Trump, que é fruto da violência na política, vai ficar cada vez mais difundido por conta de comportamento infantil como esse que o Janones fez. Vale a pena mencionar aqui mais um ingrediente para a discussão. O presidente Joe Biden ontem veio em cadeia nacional fazendo um apelo para os americanos para que a violência não seja normalizada nos Estados Unidos. Vamos ver o que ele falou agora com precisão. Meus caros americanos, quero falar com vocês nesta noite sobre a necessidade de baixar a temperatura na política para lembrar que, embora possamos discordar, nós não somos inimigos, nós somos vizinhos, nós somos amigos, colegas de trabalho, cidadãos e, mais importante, somos americanos. Nós devemos permanecer juntos. Meus amigos, olha só. Ele até veio adiante dizer que seria uma ação inapropriada, que para mim é um grande eufemismo, por assim dizer, né? Isso tudo para se referir à tentativa de assassinato contra um opositor. Lamentável para dizer o mínimo, mas a cada aparição pública fica mais claro a incapacidade de Joe Biden, não apenas para se candidatar à reeleição, mas também como para exercer o cargo, porque, enfim, muito fraco, titubeante, a gagueira dele, que era para ter passado, vai mostrando que está com uma sobrevida imensa. Mano, o que você acha? É uma situação que está muito complicada para o Biden. É difícil imaginar de onde ele pode tirar qualquer tipo de estratégia nesse contexto para continuar a disputa nas eleições americanas. A gente vê que, claramente, as narrativas todas foram fortalecidas do lado do Trump. Quando eu falo de fortalecimento da narrativa, não é apenas por uma questão retórica, é por uma questão real, né? Então, o Trump se colocava como vítima. Bom, ele agora foi vítima de uma tentativa de assassinato para que o mundo todo visse. Então, se ele já desejava ocupar um lugar de vítima na narrativa, agora ele ocupa sem nenhum tipo de espaço de questionamento desse lugar. Se ele desejava mostrar vitalidade, no momento em que, logo após sofrer um atentado, ele se ergue, coloca o punho em riste e fala, fight, né, lutem, ele demonstra vitalidade no meio de um momento extremamente crítico, com milésimos de segundo para raciocinar. Ele fez exatamente aquilo que ele prometia, mostrou vitalidade. Enquanto isso, do outro lado, temos Biden vacilante, sem conseguir articular as palavras como antes. Então, realmente, do ponto de vista da história sendo contada nessas eleições, algo que não tem nem como competir, né? É uma competição completamente, quase uma vitória por WO. Agora, meu caro Fabrício Neto, você sempre com a análise apurada, vamos tentar fazer um exercício juntos aqui, projetando adiante o impacto que isso pode ter. Se o Trump já se colocava como uma espécie de perseguido político, com todo o lawfare, mesmo termo usado pelo Lula aqui, agora então com esse tiro, esse atentado contra a vida dele, essa aura messiânica do mártir realmente fica consolidada e é um terreno fértil para ele explorar e muito essa visão em torno dele, ainda mais
É impressionante como ele é um homem de sorte, né? Na véspera da convenção republicana, que basicamente vai ser um comercial gratuito em todas as principais emissoras americanas de 5 dias, endeusando e o exaltando. Só que dessa vez o argumento é incontestável, né? As imagens não mentem. As imagens não mentem. Foi algo muito grave que aconteceu, não há a menor dúvida em relação a isso. Tanto que, universalmente, a gente tem visto... Deixa o Janones ali de escanteio, ninguém merece ouvir o Janones. Boa. Mas a gente tem visto todos os políticos relevantes se manifestando em solidariedade, em apoio. Aqui no Brasil a gente viu Lula, Bolsonaro, o Milei, o próprio Biden ligou para o Trump. Questione também a sanidade mental do Biden, como vocês queiram, mas o fato do Biden ligar para o Trump tem todo um significado, e o próprio Trump confirmou essa ligação, disse que foram os dois ali de forma muito educada. Isso é algo, imagina, se você falasse isso na sexta-feira, que um dia o Biden ia ligar para o Trump e nem pensar. Os dois não gostam um do outro de jeito algum. Então tem todo um significado, porque de fato isso é uma escalada da violência política, como o PP vinha trazendo aqui. As eleições dos Estados Unidos têm tido um clima de tensão cada vez maior desde 2016, pelo menos. Só que isso passa de qualquer nível assim de debate, de discussão. Isso não pertence ao campo político, isso não pertence ao debate. Isso é a violência, e a violência não tem que ter espaço em lugar nenhum. Quando você vai lá e tenta alvejar, o candidato está liderando uma corrida presidencial americana, muitos, e há um consenso grande de todos os espectros nos Estados Unidos, dizendo que isso sim é um ataque à democracia americana direto e indefensável, meu caro PP. E talvez disseram que o Biden teria sido mais efetivo no pronunciamento dele ontem, caso ele tivesse sido um pouquinho mais magnânime, um pouquinho mais... fazendo uma meia-culpa, né? Pedindo desculpa, porque só na semana anterior ele se referiu ao Trump, tudo bem que no caldeirão das emoções políticas, no meio de uma campanha com tanta coisa em jogo, dizendo que o Trump é uma ameaça existencial, fazendo comparações ao Terceiro Reich, dizendo que também o Trump tem que entrar na alça de mira dos democratas, e acaba desaguando nessa situação terrível. O que você acha? Marinho, essa questão, né, da narrativa política, né? A narrativa do Biden é falar que o Trump ele vai contra a democracia dos Estados Unidos. Não que o Trump seja santo, que fique claro. Sim, porém... Sim, até porque quando o Trump foi presidente da República, é bom lembrar, ele teve vários atos contrários à democracia. Quando ele ligou para o vice-presidente, que era o presidente do Senado, falando para não homologar as eleições que o Biden venceu, e outras medidas, inclusive colocando um conservador dentro da Suprema Corte dos Estados Unidos, que foi vital para mudar o entendimento da Suprema Corte em relação ao aborto. Então, a narrativa dos democratas, no começo dessa disputa entre Trump e Biden, foi exatamente falar que o Trump seria um risco para a democracia norte-americana, quer você concorde ou não. Agora, o Biden ele foi muito bom no discurso dele, que a gente não colocou aqui, que pela primeira vez eu vi um líder político falando da necessidade de esfriar um pouco a briga política, né? E ele foi muito bem claro assim, gente, política a gente se resolve na urna e não com bala. Então eu vejo pela primeira vez dentro desse conflito, né, dessa tensão das eleições dos Estados Unidos, o Biden pedindo para os dois candidatos pararem de aquecer, né, porque querendo ou não, ele aquecendo o discurso, aquecendo a narrativa, isso influencia os seguidores. E a conclusão que aconteceu com o Trump. E, pela primeira vez, eu vejo o Biden ligar para o Trump numa situação completamente... De civilidade mesmo, né? Então, ou seja, eu sinto que talvez... Eu não estou querendo justificar e nem ver benesse na situação que aconteceu com o Trump, até porque isso é impossível, você ver justificar. Mas talvez essa radicalização tenha gerado alguma coisa boa. Há males que vem para o bem, talvez. A gente vai estar vendo até que ponto isso vai ser sustentado, esse clima de paz, entendimento e conciliação, mas é fato que a gente vai estar diante nos próximos dias da Convenção Nacional Republicana, onde Donald Trump será formalizado como o candidato à Casa Branca pelo Partido Republicano. Mais de 30 mil pessoas são esperadas para se reunir na cidade de Milwaukee, no estado de Wisconsin, um estado-chave ali na eleição, que teve, obviamente, a segurança mais do que reforçada depois do atentado contra Trump. E diante do que aconteceu, Fabrício, qual é a expectativa olhando adiante? Tem uma grande ansiedade em torno da escolha do vice. O Trump afirmou na primeira entrevista que ele deu, e foi para o Washington Examiner, a primeira e única desde o atentado, por escrito, pelo telefone, inclusive, dizendo que ele vai mudar radicalmente, por completo, o discurso dele, que seria uma denúncia, uma condenação ao Joe Biden, e agora
talvez calibrando o discurso para algo muito mais projetando uma união nacional olhando adiante. Isso pode até afetar a escolha do vice. O que você acha? Vai afetar a escolha do vice certamente, e o discurso muda bastante. A gente já viu mudar desde sábado, na verdade, né, André? As palavras usadas pelo Trump, mesmo na Truth Social, a rede dele, que é o equivalente ali ao Twitter dele. Exatamente, o Twitter, é o Trump Twitter, vamos dizer assim, mudaram bastante. Ele tem falado muito em Deus, família, amor. São coisas que, apesar dele ser um candidato conservador e o candidato que representa o conservadorismo lá nos Estados Unidos, ele não costumava adotar tanto assim nos seus discursos. Mas ele já tem utilizado essas expressões. A Melania Trump também publicou ontem uma longa carta, essa sim no Twitter, no X, como vocês quiserem, também utilizando os mesmos termos, falando em união. O Trump sempre teve aquele discurso do nós contra eles, aquela coisa do anti-establishment, mas agora isso mudou. Então a gente pode esperar sim, e ele já declarou para o Washington Examiner que vai sim alterar o seu discurso em razão do que aconteceu. Não poderia ser diferente. E aí a questão do vice, né, que está bem aberto. A gente tem alguns nomes, pelo menos, assim. No Jornal da Manhã a gente trouxe 7 nomes, pelo menos, diferentes, e todos eles têm ali seus prós e contras, e quando você coloca na ponta do lápis, você fica... Quem é que ele vai escolher? A gente vai ter uma grande surpresa em relação a isso. Ele vai definir, ele vai anunciar o vice, porque certamente ele já definiu quem é, mas ainda não revelou. Vai anunciar assim que ele receber a nomeação oficial. Algum palpite, Fabrício? Algum palpite? Ontem no Tá Na Roda eu falei Marco Rubio, mas tem uma questão, né? O Marco Rubio ou o Trump, um dos dois precisaria mudar o seu domicílio eleitoral. A lei americana não permite que o presidente e o vice sejam do mesmo estado. Os dois são da Flórida. Será que há tempo hábil para isso? Eu acho que já teria vazado de alguma forma o Marco Rubio tentando mudar o endereço fiscal dele para outro estado. Exatamente, jogar um hotel lá em Nova York, alguma coisa assim, né? Eu sei do que você está falando, eu lembro. Mas eu acho que o tom do discurso do Trump nas convenções vai ser muito importante para ditar um pouco do ritmo da campanha após esses atentados. É uma chance ímpar. Quanto tempo, né, que o atentado vai ser o tema central, porque a gente sabe que hoje em dia os acontecimentos é muito rápido que as pessoas viram a página. Claro que o esforço, na minha visão, da campanha do Trump vai ser por manter esse episódio como o protagonista da história da campanha por mais tempo, lembrando que ainda falta mais de 3 meses para a eleição. Então é difícil que ele consiga fazer com que essa história se alongue até a eleição, mas quanto mais tempo ele conseguir manter o discurso de união nacional contra a violência, reforçando o lugar de vítima que ele se encontra, mais forte será a campanha dele.